Bom, outra coisa importante que já vai entrar na análise de risco, né? Quando eu estou fazendo laudo, eu sou obrigado a fazer uma análise de risco, gerenciamento de risco? É e não é. Como assim? Se houve mudanças na edificação, quantidade de pessoas, mudanças, aumento, diminuição de estrutura e tudo mais, você é obrigado. Se não mudou nada desde a execução do projeto ou da última análise, você pode adotar os parâmetros já utilizados desde que você verifique se faz sentido. Tá? Eu, Pablo, sempre faço um gerenciamento meu, porque eu aprendi com o tempo que a gente às vezes não pode nem confiar na gente mesmo, inclusive nos outros. Então não sei como o colega fez o gerenciamento de risco, tá? Então é importante você fazer essa análise. E aí dentro do gerenciamento de risco, durante o laudo, olha o Berg, foca o Berg trabalhando aí, ó. Trabalha a Berg aí, ó. Entendeu? Bora, volta. E aí o que a gente tem que pensar? O seguinte, gerenciamento de risco. A minha estrutura principal, onde é que se localiza melhor? Né? A minha estrutura principal é essa aqui, ó. Foquei, vai, só para o pessoal entender. Depois com o drone fica mais fácil. Estrutura principal é esse aqui, tá? E eu tô só um lado. Depois a gente joga o drone e vocês vão ver como é que muda. Só que adjacente a ela, próximo a ela, a gente tem aquela estrutura. Ali é um depósito, beleza? E do lado, né, vizinho, a gente tem uma outra fábrica aqui, ó. Tá? Uma outra fábrica aqui. E aí o que acontece? No meu gerenciamento de risco, o que eu vou avaliar? Lá, no segundo 5419, parte 2, ela fala que o gerenciamento de risco tem que levar em consideração a estrutura adjacente. Certo, Wagner? Só que o que eu tenho que avaliar da estrutura adjacente? Principalmente qual é a altura dela, tá? E quais são as dimensões, por exemplo. Mas o que você tem que pensar? Ela deixa uma margem enorme para essa análise, porque você tem que fazer uma verificação mais apurada. O que eu penso na hora de eu verificar uma estrutura adjacente? Primeiro, a estrutura adjacente ela é mais alta ou mais baixa que a minha edificação? Aquela estrutura adjacente ela é mais baixa, ela é um anexo, entendeu? E outra coisa, essa estrutura adjacente tem alguma conexão com a minha estrutura principal? Essa aqui tem. Ela está passando iluminação, tá vendo o cabo lá em cima? Ela tá passando iluminação e TI para lá, uma câmera e tudo mais. Então ali, e pode ser que o aterramento esteja comum. Eu duvido muito, mas pode ser que esteja comum. Depois a gente vai fazer o teste com o milímetro para ver se tem, né, continuidade. E aqui do lado eu tenho uma edificação maior. A gente pode ver que o pé direito dela é maior, então ela tem o SPDA, tá mostrando ali, ó, é também alumínio, ó, cabo de alumínio, tá? Então maior. Então o que eu vou avaliar? Essa estrutura eu já não considero ela na minha análise. Eu passo a considerar essa estrutura aqui, tá? A ideia é o seguinte: quanto mais alto e mais próximo é a estrutura que você tem que valer, porque você não consegue colocar todas as estruturas em volta. Então você tem que ver qual é a estrutura que está mais próxima e qual a estrutura que é mais alta. E aí você faz uma análise, tá? Deixa eu tentar fazer segura aqui. Tentar fazer aqui no papel, só para o pessoal entender. Tá bom aqui ou é melhor para ele para sombra? Melhor na sombra. Por causa do sol, né? Também, mas... Ah, meu irmão. Recebe um salário de engenheiro aí para ficar aí dando migué. Tá doido para ganhar dinheiro? Olha o outro ali, ó. Tá reclamando aí, ó. Olha só, vamos imaginar aqui. Vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, uma edificação. Tá? Essa aqui é a minha edificação principal. Então ela tem aqui 100 metros por 40, beleza? E uma altura de 15 metros. Aqui eu tenho uma outra edificação menor, tá? Aqui eu tenho a finalização do terreno e aqui eu vou iniciar com uma edificação vizinha, tá? Que tem aqui uma altura de 30 metros. Aqui eu tenho uma altura de 5 metros. Eu estou fazendo análise de risco dessa edificação principal, tá bom? Porque, claro que não é esse tamanho, tá, pessoal? Isso aqui é imenso para cá. Mas vamos imaginar, tem a edificação principal, só que eu tenho meu vizinho e eu tenho uma outra estrutura, que é um depósito, é algo aqui. O que eu tenho que avaliar? Primeiro, distância. A distância desse ponto para esse, né, é aproximadamente ali 10 metros. A distância desse ponto para esse é aproximadamente ali 12 metros.
a altura desse cara é maior que esse, ou seja, a influência numa descarga desse cara é maior, porque a zona de influência dele tem relação com o perímetro e a altura, ou seja, a zona de influência dessa edificação vai atingir a minha edificação principal, enquanto que a zona de influência desse cara aqui pode não atingir. Então, esse cara vai influenciar muito mais nesse do que esse vai influenciar nesse aqui. Tá? Então, na hora que eu for fazer a minha análise de risco, eu escolho essa aqui. Ou seja, eu iria escolher essa edificação, porque essa edificação vai influenciar, foca nela ali, ó, ela vai influenciar mais nessa minha edificação que eu estou fazendo análise do que o depósito que está ali. Entenderam? Isso aí é com experiência, tá, pessoal? Análise, porque a gente tem que entender o que a norma diz. Por que eu levo em consideração uma estrutura adjacente? Primeiro, pela questão da zona de influência que ela pode gerar. E segundo, com relação ao risco. Se essa zona de adjacente for uma área de inflamáveis ou algo do tipo, ela já ganha prioridade. Entendeu? Dependendo também desses critérios que eu estou falando. Então, você pode simular. Simule para essa, simule para outra. Qual das duas aumentar o risco total você utiliza? Porque você vai para o pior caso. Na dúvida, simula. Eu vou simular para essa, vou simular para aquela, vou simular para outra. Das 3 simulações, qual aumentou o risco total? Foi essa aqui. Então eu mantenho essa por uma questão de conservadorismo. Tá? Então, na dúvida, simule e vá para o pior caso.